Bom, gente, eu vou falar de um assunto aqui, que é a questão de enxerto, principalmente em frutífera, né? Então, na realidade, assim, pessoas às vezes pensam em comprar muda enxertada, ou tem gente que tem hábito de plantar semente, ganha semente, ou come uma determinada fruta e quer plantar semente, né? Então, hoje em dia, tem muitas frutíferas com muda desenvolvida, a maioria, as frutas comerciais, né? Que são enxertadas. Então, na realidade, tem assim algumas explicações básicas, né? Para que serve enxerto? Muita gente fala, compra enxertado que produz rápido. Bom, produz rápido porque se utiliza planta-mãe, digamos assim, o galho, o broto, né? Já de planta desenvolvida adulta que já está produzindo. Então você quer aquele padrão de frutificação. Então, se você planta semente, tem um período, se demora 5, 6 anos, 7 anos para chegar ao período de maturação para frutificar. Enquanto quando você usa um galho dele, de uma planta já produzindo, esse galho ela tem essa idade do que foi retirado, né? Então, ela já entra, normalmente, dependendo das condições climáticas do trato, muitas vezes já na brotação já vem com fruto. Por quê? O galho em si que foi tirado, ele já está com idade de produção. Então, é por isso que produz rápido. Outra coisa, né? Não é só questão da rapidez da produção. Tem uma questão do padrão de, digamos, de qualidade, sabor, essas coisas. Porque mesmo nas mesmas frutíferas, mesma variedade, tem variação. Então, o que você escolhe, não só questão, né, de se aproveitar a planta já com geneticamente mais velha, né, digamos assim, na idade produtiva, mas você transfere o sabor. Porque quando você planta semente, não acontece isso. Então, quando você planta semente, muitas vezes, não é toda vez, mas muitas vezes, há variação de sabor, textura, acidez, isso em sabor, fora a característica da planta, né? Então, muitas coisas acabam se alterando naturalmente, por conta da natureza. Então, o enxerto é outra coisa que você consegue padronizar. Eu vou falar só de sabor, mas padroniza vários aspectos. E também são três principais, né, fatores que eu acho. A questão de doença. Então, muitas vezes tem planta desenvolvida, né, mais adaptada para uma determinada região, ou planta desenvolvida para combater determinadas, né, imune a determinadas doenças. Então, quando se usa o enxerto, ela já vem com essa carga também genética de ser mais fortalecido para determinadas doenças. Então, essa questão da doença, questão da qualidade do fruto e precocidade da produção, na minha opinião, são três fatores mais importantes quando se usa uma planta enxertada. Agora, logicamente, isso não é uma regra geral. Então, muita gente pode ver, né, ou ouvir de comentar, mas fulano tem um determinado tipo de laranja que todo mundo planta, sempre dá igual. Tem não só fruto, mas assim cereais, por exemplo, milho, acontece bastante isso. Tem determinada semente que já vem assim, digamos, bem amadurecido, né? Bem amadurecido que eu digo assim, não há alteração genética por muito tempo. Então essa, quando você pega a semente dessa planta mãe diretamente, consegue manter um certo padrão mais uniforme, né? Mas não é regra geral, não é regra geral. Então, para não ficar correndo risco, se usa o enxerto por causa disso. Agora, se você planta uma determinada semente que você, né, degustou uma fruta e se achou de excelente sabor e plantar, vai ter o problema da período de produção. Isso não vai escapar, né? Que ele vai demorar mais. Mas pode ser que o sabor seja transmitido, né? Então, você tem se dividir em item, tem coisa que na mesma planta alguns dá certo, outros não certo. Agora, nesse meio, entra as plantas híbridas, né? Por exemplo, a temoia. Então, a temoia, para quem não saiba, é um cruzamento de pinha ou ata, dependendo da região, com xerimoia. Então, virou a temoia. Então, essa semente da temoia, se plantar, a chance de nascer uma das plantas-mãe é quase 100%. Nem sei se, geneticamente dizendo, possa acontecer de nascer propriamente a temoia.
se acontecer, é raro. Então, o normal é nascer a tendência, né, de uma dessas plantas mãe. Então, nesse caso, a semente não vale nada. Aí tem que ser enxertada mesmo. Milho é a mesma coisa, né? Tem aqueles milho, muita gente chama de crioulo, né? Que são milhos tradicionais. Ela mantém a característica. Agora, milho, digamos, de produções comerciais, praticamente hoje em dia 100% é híbrido. Então, nesse caso, você plantar esse milho colhido, sempre nasce com alteração. Algum tipo de alteração nasce. Então, no resumo, né, eu particularmente dizendo, a não ser que seja uma frutífera, né, voltando à frutífera, seja assim, muito específico, você não vai encontrar mudas enxertadas, aí você tem que partir para a semente. Mas na possibilidade de adquirir mudas enxertadas de qualidade, que às vezes tem esse detalhe também, às vezes está adquirindo muda, mas não é de qualidade, então não adiantou nada também, né? Mas particularmente, se tem acesso a muda de qualidade, enxertado, é bem viável, é bem viável. Tem muita gente que às vezes comenta, né? A sabor da muda enxertada em relação à nativa não é boa, é por causa dessa diferença. Então, da onde foi extraído digamos, o ramo, né, o broto, para ser feito o enxerto, poderia ser de sabor bom, mas talvez não seja tão bom como em determinada região que uma planta mãe tivesse, né? Então, dá essa diferença, mas o que não pode é radicalizar o assunto, falar é isso ou aquilo. Não, tem muitos detalhes no meio que vai se encaixando. Eu, particularmente, se eu tenho acesso à muda selecionada, à muda de qualidade, eu prefiro enxertado. Tem situações que você não tem como ter muda enxertada, aí vai a muda de semente nativa mesmo.